Bom dia, gente querida. Que alegria, eu tenho uma alegria tão grande quando eu vou fazer um vídeo para compartilhar com vocês. Quero agradecer a todo mundo que tem curtido, que tem compartilhado. Quero dizer para vocês que me sinto muito honrado de poder compartilhar com tanta gente aquilo que Deus tem me dado. O vídeo de hoje eu quero falar sobre o poder de um sonho. Muita gente me pergunta, às vezes eu vejo pessoas comentando na mídia social, como é que elas podem fazer para crescer na vida profissional, como é que elas podem fazer para... Até tem gente que fala assim, me ajuda a ser famoso. E a questão não é isso, eu acho que todo mundo lá dentro de si tem o desejo de ter uma vida relevante. E eu acho isso super bacana, eu acho isso muito importante. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre o poder de um sonho e quero falar sobre 4 segredos para você desenvolver o sonho que Deus tem te dado. Porque a verdade é que eu creio que Deus colocou dentro de cada um de nós um sonho de fazer algo relevante, algo grande que vai transformar a vida das pessoas. Muitas vezes você pode pensar assim, pastor, mas eu não sei se eu tenho alguma habilidade, se eu tenho alguma capacidade especial. Gente, olha para dentro de você e procura entender aquilo que você mais ama. O que você faz direito? Qual é a sua habilidade? Sabe, todo mundo já ouviu falar em Henry Ford, né? Henry Ford foi o criador do automóvel, do primeiro automóvel criado em grande escala, né? Ele, desde pequeno, ele era um menino que gostava de mexer nas coisas. Ele tinha muita vontade de mexer com máquinas. Então ele cresceu mexendo, montando, desmontando. Quando ele se tornou um jovem, ele foi viajar aos Estados Unidos inteiro para consertar as coisas, consertar máquinas. Onde tinha uma máquina, aquele camarada estava consertando, desmontando, montando. Depois ele foi trabalhar, fazer relógio, construir relógio, mas dentro dele ele tinha aquele sentimento, né? Puxa vida, ele via as carruagens da época, que eram caras, né? Que não era para todo mundo, só para os ricos. E ele ficou pensando, puxa vida, será que não tem uma forma de fazer um carro, um motor que possa levar as pessoas e que seja barato, mais barato, por exemplo, do que uma carruagem? E em 1896, ele fez o primeiro carro. Na verdade, depois em 1903 que ele fez um modelo, né, do Ford T, e que foi um sucesso. No primeiro ano ele vendeu 6.000 carros, mas 8 anos depois ele já tinha vendido 500.000 carros. Ford foi atrás do seu sonho. E ir atrás do seu sonho fez dele uma pessoa importante, relevante. Ele colheu os frutos daquilo, né? Enriqueceu, se tornou um homem muito poderoso no seu tempo. Ele dizia o seguinte, olha, o principal segredo de uma vida bem-sucedida é você encontrar qual é o seu destino. O que é que você tem como destino para você fazer? E quando você encontrar, quando você descobrir, realize, faça, porque é isso que vai te dar efetivamente uma vida de sucesso. E eu quero então falar para vocês sobre 4 segredos do sonho, né? Por que o sonho é tão poderoso, né? 4 segredos que eu quero compartilhar com vocês sobre como o sonho pode empoderar as nossas vidas. Em primeiro lugar, o sonho te dá uma direção. Sabe, gente, você já encontrou uma pessoa que tem habilidades, que você sabe que tem talento, tem muitas capacidades, mas que nunca termina o que começa? Eu espero que você não seja uma dessas pessoas, mas se for, talvez você, ouvindo esse vídeo, você vai mudar de vida. Tem muita gente que tem tantas habilidades, mas começa a tocar um instrumento e para. Começa a escrever um livro e para. Começa a trabalhar numa determinada área e já muda de empresa, porque outro vem e oferece um salário um pouco maior, né? A gente vê, nós estamos na chamada geração Z, né? Essa geração Z, desses jovens, de você que é jovem, muitas vezes não consegue ficar numa coisa só, a ponto de descobrir qual é o seu sonho, sua paixão e desenvolver o seu sonho. Agora,
Quando uma pessoa tem um sonho muito claro, muito definido, aquilo dá direção para ela, dá direção para a vida dela. E esta direção vai levá-la em algum lugar. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, eu estava fazendo engenharia, no terceiro ano de engenharia. E, além disso, eu era músico. Então eu não sabia se eu queria ser músico, se eu queria ser engenheiro. E quando Deus me chamou para o ministério, Deus disse assim, olha, você não vai ser um engenheiro e a música não vai ser o teu meio de vida. Você vai ser um pregador da palavra. E quando Deus me deu aquele sonho, irmãos, eu simplesmente não deixei a música, continuei tocando como hobby, né, e até para o meu ministério, mas eu fui atrás do meu sonho. Comecei uma igreja, passei por todas as dificuldades, mas em todo tempo vinham convites para eu ser pastor de igrejas maiores, mas eu tinha um sonho. Deus me deu um chamado para começar uma igreja do zero. E hoje, graças a Deus, a Igreja Palavra Viva, a qual eu pastoreio desde o início, é uma igreja que já fundou muitas outras igrejas, muitos pastores já foram enviados e Deus me deu um ministério relevante porque eu fui atrás do meu sonho. Então, queridos, se você vai para todas as direções, você não vai chegar em lugar algum. Saiba disso. Você sabia que o foco, a definição do foco é que quando você olha para uma direção, você não vê todas as outras coisas. Foco é isso. Quando você mira, quando uma pessoa vai tirar um arco e flecha, por exemplo, ou um atleta na área de tiro, por exemplo, ele tem que se abstrair de todas as outras coisas e olhar somente, né, aquele alvo que ele está procurando alcançar. E quando você é capaz de tirar o teu foco das outras coisas e olhar somente para o seu alvo, você vai atingir. Isso é muito importante na vida. Por exemplo, quando você se casa, você tem que deixar de olhar para todas as mulheres e olhar somente para a sua. Quando você tem um chamado de Deus, tem uma profissão, você tem que ter um foco naquela área e não focar nas outras coisas, porque senão você não vai fazer algo com muita competência, com excelência e, consequentemente, não vai ser uma pessoa diferenciada, tá? Então, o primeiro poder, né, do sonho é que ele te dá direção. A segunda coisa que o sonho faz para nos empoderar é que o sonho, ele aumenta o nosso potencial. Deus criou a todos nós com dons e talentos. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas eu acho que eu não tenho nada. Você está enganado. Você tem qualidades. Hoje até existem teorias que não mostram que a inteligência é só um tipo de inteligência, aquele coeficiente de inteligência, o QI. Não, hoje existem vários tipos de inteligência. Já fala-se de 9 diferentes inteligências. Então tem gente que tem inteligência musical, tem gente que tem inteligência espacial, tem gente que tem inteligência para números, tem gente que tem inteligência para artes. Você tem alguma habilidade, algum dom. E quando você descobre aquilo que Deus te deu como sonho, aquilo vai destravar, sabe, o teu potencial e você vai aumentar o seu potencial de maneira que um dia você vai ser muito bom no que você faz. E quando você é muito bom no que você faz, você prospera. Não importa se você é uma pessoa que é uma cozinheira, por exemplo. Se você for uma cozinheira super talentosa, que investe no teu sonho, que procura descobrir quais os tipos de sabores, as especiarias, os molhos e começa a trabalhar, Deus vai te dar uma capacidade de fazer uma comida inigualável. Amém? Então o sonho, ele aumenta o nosso potencial. O terceiro instrumento do sonho para te empoderar é que um sonho te ajuda a priorizar. Sabe, eu me lembro quando eu descobri o violão, eu tinha 13 anos. Gente, eu fiquei tão apaixonado pelo violão que eu tocava de 10 a 12 horas por dia. De 10 a 12 horas por dia. Eu tocava o dia inteiro. Eu levava o violão para a escola, eu levava o violão para todo lugar que eu fosse, no intervalo das aulas, eu estava sempre com o violão. Usava do violão para chavecar as meninas, né? Porque quando eu tocava e cantava, aquela roda de amigos vinha. Então, tudo eu usava como motivação para eu tocar violão.
Chegou no final do ano, eu estava na 7ª série, eu fiquei de recuperação de matemática. E a minha mãe me chamou e falou, olha filho, é o seguinte, se você repetir de ano por causa da matemática, eu vou dar o seu violão e você vai ficar proibido de tocar por um ano, até você passar o ano que você repetiu. Gente, durante um mês eu estudei matemática como nunca. E eu tirei 10 na prova e passei. E quando eu trouxe para ela o 10 na prova, eu disse, olha mãe, agora eu vou voltar a tocar violão. Então, até deixando de tocar violão, eu estava priorizando o violão. Não é isso? Eu consegui passar na recuperação que eu estava em matemática, porque eu estava profundamente apaixonado pelo violão. Então o sonho ajuda a gente a priorizar. Você pega, por exemplo, esses meninos que se tornam grandes jogadores de futebol, eles passaram a vida inteira jogando bola, sonhando em ser um grande jogador. Não é isso? Você pega um Neymar, né, com toda aquela habilidade. Você pode pensar assim, um Ronaldinho. Não, esse pessoal nasceu com habilidade. Claro que eles nasceram com uma habilidade, um dom, não tenha dúvida. Mas aqueles malabarismos que o Neymar faz, aqueles dribles, ele fica treinando em casa, irmãos. Não é uma coisa que surgiu na hora. Ou seja, quando uma pessoa ela prioriza aquilo que ela tem de sonho, ela vai lutar pelo seu sonho e vai conquistá-lo. Você também tem algum sonho de Deus na sua vida que, se você priorizar, você vai se tornar uma pessoa muito relevante e muito especial. Então, a terceira qualidade do sonho, que para empoderar a gente, é que o sonho nos ajuda a priorizar. E o quarto e último, a quarta qualidade do sonho, ou característica do sonho para nos empoderar, é que o sonho adiciona valor ao nosso trabalho. Sabe, gente, no início, quando você começa a sonhar o seu sonho, muita gente vai achar que você é louco, vai zombar, vai rir do seu sonho, e depois, quando tudo estiver acontecendo, as pessoas vão bater palma, as pessoas vão querer te entrevistar, as pessoas vão querer fazer algo com você muito especial. Não foi assim com José? José, aquele garoto que era um sonhador, ele era visto pelos próprios irmãos como um louco, como um petulante, como um indivíduo metido, e ele pagou um preço alto por causa do seu sonho. Mas o sonho adicionou valor a quem ele era, ao seu trabalho, durante todo o tempo. Primeiro, quando ele foi enviado, né, pelos irmãos, jogado numa cova e depois vendido, né, pelos ismaelitas, ele acabou no Egito. Quando ele chegou na casa de Potifar, a Bíblia diz que o Senhor era com ele e ele achou graça perante Potifar. Mas certamente aquele espírito de excelência que José tinha em tudo que ele fazia é porque ele sabia que Deus tinha um sonho de grandeza para ele. Ele sabia que Deus não tinha chamado ele para pequenas coisas. Então ele foi fiel no pouco, para que Deus o colocasse sobre o muito. E a Bíblia diz isso. Então, ainda que aquilo que você tem sonhado seja o pouco para as pessoas, se você valorizar, se você entender que aquele é um instrumento de Deus para te levar à grandeza, sabe, meu querido, você vai chegar lá. Então não desista, não aceite que alguém diga para você que você não tem valor, que você não sabe fazer nada, que nada do que você faz dá certo. Descubra em primeiro lugar aquilo que você quer fazer. Porque se você não tiver certeza do que você quer fazer, você quer que os outros valorizem o teu trabalho? Não é isso? E quando Deus me chamou, gente, para ser um pregador, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Quando eu ia para a escola, né, naquele tempo a gente lia na literatura, né, tinha que ler aqueles livros de Machado de Assis, todos os autores brasileiros, eu nunca li nenhum. Eu chegava no dia da prova e falava, do que a história conta, hein? Aí as pessoas me contavam e eu simplesmente inventava. Um dia uma professora de português, a dona Leia, me deu 0. Eu falei, puxa, dona Leia, 0? Ela falou, você lê um outro livro, porque o livro que eu dei para você ler, você não acertou, mas nem de perto o que a história contava.
A verdade era essa, eu não gostava de ler, não tinha vontade alguma de ler. Mas quando Deus me chamou para o ministério, Ele disse: Lamartine, eu tenho um chamado para você. Mas você não vai ser aquele aluno que nunca se importou em ler para o ministério, não. Você vai ter que mudar. Eu quero que você se torne um leitor da palavra de Deus e estude muito. Queridos, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu ia ser um homem estudioso. E a partir da minha conversão, eu comecei a ler, no começo, um livro por semana, depois eu fui aumentando. Hoje eu leio 3 livros por semana. Outro dia eu li dessas propagandas que vem na internet dizendo que todos os CEOs das grandes empresas leem no mínimo 2 a 3 livros por semana. Eu falei, eu leio 3 livros por semana. Aí eu me lembrei, é verdade, eu sou presidente da igreja que eu dirijo. Ou seja, aquilo que eu decidi, eu falei, eu vou ser um estudioso da Bíblia. E fui me apaixonando pelo estudo da palavra, pelo estudo da história, da sociologia, da filosofia, das línguas originais. Decidi que eu ia estudar várias línguas. Queridos, tudo começou com um sonho. Então, o sonho adicionou valor para o meu trabalho. Eu sou um pastor, eu amo o que eu faço. Quando eu sento aqui para compartilhar um vídeo com você, quando eu subo num púlpito para pregar, eu sinto como se eu estivesse no lugar mais importante da minha vida. Eu amo o que eu faço, eu valorizo o que eu faço. E quando você adiciona valor à sua obra, você se torna excelente ou caminha em direção à excelência. Eu, como o apóstolo Paulo dizia, eu não cheguei lá ainda. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Eu continuo estudando, estou de férias aqui nos Estados Unidos, estou lendo a palavra, estou lendo livros, estou estudando, estou me aprimorando, tudo para poder realizar o meu sonho de compartilhar com você esse vídeo que eu estou trazendo agora. Então, meu amado, meu querido, eu quero dizer para você, o sonho tem um grande poder. E o sonho pode nos empoderar de várias maneiras. Não desista do seu sonho. Se você ainda não descobriu o seu sonho, peça a Deus e Ele vai fazer brotar uma pequena semente. E quando você descobrir, lute por isso, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer de você uma pessoa extraordinária. Ainda é tempo, não desista do seu sonho. Deus é contigo. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Quero aproveitar e pedir que você clique aí. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se não clicou no sininho, clique, dê um joinha aí. Curta, porque, queridos, é muito importante. Quanto mais pessoas curtirem, o Google vai sugerir ainda mais às pessoas esse vídeo para que as pessoas sejam abençoadas por ele. Amém? Amo vocês, desejo a bênção de Deus para a sua vida. Agradeço por todos vocês que têm me ajudado a divulgar a palavra. Em nome de Jesus, um beijo no seu coração.